Universidade é lugar de pensamento livre, de debate de ideias, certo? Um espaço onde todos podem expressar suas visões de mundo, testar teorias, questionar e aprender. Ou é o que tentam fazer você acreditar. Só que se eu te disser que bem longe desse ideal de neutralidade e liberdade, o que a gente vê hoje nas universidades é um controle ideológico feroz de um lado só. Presta atenção. Você já se perguntou por que a maioria dos professores, principalmente em ciências humanas e sociais, tem uma visão tão parecida sobre política, economia e sociedade? Já reparou que muitos dos alunos que entram buscando entender o mundo saem com um discurso ensaiado, repetindo ideias que coincidentemente exaltam o comunismo e demonizam o capitalismo? Parece um acaso, uma coincidência, ou isso soa mais para uma doutrinação bem planejada? Para entender como o comunismo conquistou tanto espaço nas universidades, precisamos voltar algumas décadas, até um ponto crucial, o momento em que ideólogos perceberam que a Revolução Armada não bastava. Aliás, ela falhava constantemente. Foi aí que intelectuais como Antônio Gramsci, um dos teóricos mais influentes do marxismo cultural, apresentavam uma estratégia diferente. Em vez de tomar o poder com armas, por que não tomar o poder por meio das ideias? Gramsci propôs o que ele chamava de guerra de posição. Esqueça a tomada violenta. Essa guerra seria travada no campo da cultura, das artes, da mídia e, claro, da educação. Ele entendia que para transformar a sociedade de dentro para fora, era preciso primeiro conquistar corações e mentes. E o melhor lugar para fazer isso? As universidades. Nos anos 60 e 70, com a Guerra Fria a todo vapor, movimentos de esquerda aproveitaram a onda de insatisfação social e se aproximaram do mundo acadêmico. Universidades na Europa e nas Américas começaram a ser invadidas por ideólogos comprometidos com uma visão anticapitalista e revolucionária, aproveitando o ambiente de contestação para plantar as primeiras sementes do que seria, décadas depois, uma dominação completa do ensino. E aqui está o ponto central. Não se trata de ensinar apenas Marx ou Engels como teorias em meio a outras, mas sim de criar uma geração inteira de professores, coordenadores e intelectuais comprometidos com uma visão de mundo. Aos poucos, essa nova leva de acadêmicos ocupou espaços estratégicos nas universidades e criou uma hegemonia. Na prática, isso significa que para conseguir um cargo, uma vaga ou até reconhecimento, muitos intelectuais sentiram que precisavam se alinhar a essa visão para se manter dentro do sistema. Então me diz, como o aluno que entra no curso com a vontade de aprender e crescer, vai conseguir pensar por conta própria quando tudo que lhe é oferecido segue uma única narrativa? Esse cenário foi construído com uma precisão cirúrgica, e cada fase, das teorias revolucionárias até as práticas aplicadas em sala de aula, foi cuidadosamente orquestrada. Uma coisa é criar a teoria e outra bem diferente é colocá-la em prática. E o método escolhido para conquistar as universidades foi direto ao ponto: a ocupação dos cargos acadêmicos. Cada vez mais, professores e pesquisadores comprometidos com a ideia marxista ou com suas variações começaram a dominar cátedras, departamentos e, eventualmente, postos administrativos nas instituições de ensino superior. E não pense que essa ocupação foi um acaso. De forma intencional, professores que seguiam essa linha ideológica se favoreciam, indicando colegas e escolhendo seus próprios sucessores com as mesmas ideias. É aquela história de se cercar de aliados, mas nesse caso com o objetivo de criar um verdadeiro exército ideológico nas universidades. Vamos pensar num exemplo. Imagine um departamento de sociologia. Com o passar dos anos, os professores titulares que aderiram a um viés marxista vão assumindo cargos de decisão, determinando quais conteúdos serão abordados, quais leituras serão priorizadas e até mesmo quem será promovido ou contratado. E o que acontece com os professores que têm uma visão diferente, talvez pró-capitalista ou pensamento liberal? Eles acabam silenciados e, em muitos casos, são excluídos do sistema, visto como inimigos do pensamento dominante. E isso é feito de forma tão sutil que o aluno mal percebe. Ele entra na universidade e só vê uma coisa: uma fileira de professores, todos com uma visão similar, defendendo os mesmos pontos e repetindo as mesmas narrativas. E isso é apresentado como a única verdade, como a realidade. Uma realidade construída, planejada e reforçada dia após dia. Agora pare e pense.
como o aluno médio vai desenvolver um pensamento crítico, vai contestar ou até questionar se ele nunca sequer é exposto a outras ideias. Isso é o oposto do que se espera de um ambiente acadêmico, que deveria ser o lugar da diversidade de pensamento e da liberdade de expressão. Agora que as catedrais foram ocupadas e a estrutura de poder estabelecida, chegou a hora de olhar para o que afinal está sendo ensinado. Não adianta dominar o espaço acadêmico se os alunos ainda tiverem acesso ao conteúdo variado, não é? E é aqui que a coisa fica ainda mais intencional. O currículo é cuidadosamente planejado para eliminar ideias que confrontem o discurso dominante e exaltar outras que o reforcem. Imaginem que você é um estudante de filosofia ou de história. No seu primeiro ano, sua grade curricular traz nomes como Karl Marx, Antônio Gramsci, Marcuse e Foucault. Esses são apresentados como fundamentais, quase incontestáveis. As leituras são densas, exigem interpretação e os professores apresentam esses autores com o entusiasmo de quem trata de uma verdade absoluta. Mas e quanto a autores liberais, teóricos do livre mercado ou até mesmo pensadores críticos do comunismo? Ou eles simplesmente não aparecem, ou são mencionados superficialmente, tratados como figuras menores ou ultrapassados. Esse tipo de construção de currículo não é por acaso. Trata-se de uma tática que molda a percepção dos estudantes desde o primeiro semestre. A mensagem subliminar é clara. Quem critica o comunismo ou o socialismo está fora do progresso. Quem defende o capitalismo é retratado como alguém moralmente inferior, apegado ao sistema opressor. Aos poucos, o aluno vai internalizando que existe apenas uma forma correta de ver o mundo, e qualquer ideia fora do eixo se torna automaticamente suspeita. Agora pense comigo, quantos desses alunos, ao saírem da faculdade, carregam consigo um entendimento realmente plural da realidade? Quantos saem com uma visão equilibrada que questiona tanto o socialismo quanto o capitalismo? A verdade é que poucos, muitos poucos, porque o currículo já foi desenhado para conduzir o aluno a uma conclusão pré-definida. E é claro que isso não para por aí. Esses alunos, depois de anos dentro desse sistema, tornam-se professores, pesquisadores, jornalistas e profissionais de outras áreas. Eles vão continuar reproduzindo as mesmas ideias, o mesmo conteúdo, fechando o ciclo de retroalimentação ideológica. Assim, o currículo universitário se transforma numa ferramenta poderosa de doutrinação, onde o objetivo não é educar, mas moldar a percepção de uma geração inteira. Agora que o currículo já foi montado sob medida para reforçar uma única visão de mundo, vamos para o próximo passo: as técnicas de doutrinação direta usadas pelos professores. A sala de aula, que deveria ser um espaço de questionamento e diversidade de ideias, acaba se transformando em um ambiente de condicionamento ideológico, onde o aluno é conduzido a pensar de forma específica, sem se dar conta. Uma técnica comum é o que eu chamaria de ridicularização das visões contrárias. Durante debates, ideias capitalistas ou pró-mercado são frequentemente apresentados com um tom sarcástico ou desdenhoso. Professores, direta ou indiretamente, transmitem que essas ideias são antiquadas, opressoras ou até mesmo imorais. Qual aluno vai querer defender uma posição que o coloca como vilão na sala? Ao ridicularizar o capitalismo e exaltar as ideias comunistas, o professor cria uma pressão psicológica para que os alunos se alinhem ao pensamento dominante. Outro método é a utilização de figuras históricas ou atuais com uma aura quase mítica. Pensadores marxistas, revolucionários e líderes de esquerda são apresentados como heróis, enquanto capitalistas ou líderes empresariais são tratados como antagonistas. Esse tipo de narrativa cria uma reação emocional. O aluno é levado a associar virtude e coragem a uma visão anticapitalista e moralmente reprovável ao pensamento contrário. Pouco a pouco, isso vai moldando o emocional do aluno, até que ele internalize essa visão sem nem perceber. E o que acontece quando um aluno ousa discordar? A hostilidade é evidente, e em muitos casos qualquer questionamento é rebatido de maneira agressiva, com o professor controlando o debate e muitas vezes limitando as vozes dissoantes. A mensagem é clara: questionar o status quo é inconveniente, e quem o faz é visto como alguém que não entende ou não se importa com o bem social. Aquele que se atreve a discordar é socialmente isolado, rotulado como alienado ou individualista. Esse tipo de controle gera um ambiente de conformismo, onde ninguém quer ser diferente. Agora me diz, que tipo de pluralidade é essa, onde as ideias são doutrinadas e o questionamento é reprimido?
Onde estão a liberdade de pensamento e o incentivo ao questionamento, que deveria ser a base de qualquer educação? Se um jovem universitário sai da faculdade com uma visão única e pré-formatada de mundo, será que ele realmente aprendeu a pensar por si mesmo? Depois de anos expondo a visão de mundo única de professores que enaltecem o comunismo e demonizam o capitalismo, o resultado é previsível. O aluno que entrou na universidade para aprender e entender o mundo acaba saindo com uma postura de militante. A partir daí, ele passa a ver a ideologia que aprendeu não só como uma visão de mundo, mas como uma missão pessoal, quase religiosa, que precisa ser defendida e imposta a todo custo. O aluno então se transforma em um defensor fervoroso das ideias que aprendeu, mas sem questioná-las a fundo. Em vez de pensamento crítico, ele adota uma postura combativa, pronto para confrontar qualquer um que discorde de suas crenças. E não estamos falando de um simples posicionamento político, mas de um comportamento quase automático, onde qualquer opinião contrária ao manual ideológico que ele aprendeu é imediatamente vista como uma ameaça. Esse aluno militante desenvolveu um perfil específico. Ele começa a ter uma visão de mundo dualista, onde só existem opressores e oprimidos. É uma visão simplista, mas poderosa, que o leva a ver o mundo como uma batalha constante, onde ele precisa lutar contra as injustiças. Só que em muitos casos, essa luta é dirigida contra qualquer ideia que não se encaixe na doutrina que ele assimilou. Mas qual é o impacto disso para ele e para a sociedade? Quando esses jovens chegam ao mercado de trabalho, muitos já estão desiludidos com o sistema que aprenderam a odiar. Alguns abandonaram oportunidades, recusaram empregos em empresas privadas e ficam presos a um ciclo de ativismo sem finalidade concreta. Outros tentam levar essa mentalidade para dentro das organizações, mas acabam em conflitos, muitas vezes incapazes de se adaptar a um ambiente que exige flexibilidade, negociação e pragmatismo. E será que isso é o que uma universidade deveria produzir? O papel do ensino superior não é criar pensadores livres capazes de questionar e ver o mundo por diferentes ângulos. Se os alunos saem de lá preparados mais para lutar contra o sistema do que para construir soluções, será que o ensino superior está realmente cumprindo sua missão? Além das salas de aula, existe outro ambiente onde a doutrinação ganha vida e poder: os centros acadêmicos e os grupos de estudo. Esses espaços, que deveriam ser lugares de debate e de diversidade de pensamento, acabam se tornando praticamente monopólios de uma ideologia só. Se você já estudou ou conhece alguém que estudou em uma universidade, sabe do que eu estou falando. Na prática, o que acontece é simples. Os estudantes, com uma visão alinhada à ideologia dominante, geralmente de esquerda, rapidamente assumem posições de liderança nos centros acadêmicos. Esses grupos, ao longo do tempo, se tornam fechados a qualquer pensamento diferente, e aqueles que não compartilham dessa visão acabam marginalizados ou simplesmente evitam de se envolver. E assim, esses espaços passam a funcionar quase como células políticas dentro das universidades. Imagine o estudante que tem uma visão de mundo mais alinhada ao livre mercado, ou que simplesmente não se identifica com o discurso revolucionário. Para ele, entrar num centro acadêmico e tentar propor um evento ou debater sobre outra perspectiva econômica é quase impossível. Qualquer tentativa de pluralidade é vista como uma ameaça ao coletivo, e o próprio ambiente faz com que ele seja excluído ou, pior, considerado um traidor. Afinal, não existe espaço para desalinhados numa estrutura onde o objetivo não é o debate, mas a manutenção de uma visão única. E onde fica a tão falada liberdade de expressão? Não era esse o propósito dos centros acadêmicos? A realidade é que esses espaços se tornaram zonas de militância, onde se promove uma única agenda. E quem questiona ou tenta debater fora da linha oficial logo é reprimido, desestimulado ou até intimidado. O espaço, que deveria ser democrático e inclusivo, na verdade exclui ativamente qualquer tentativa de trazer uma nova perspectiva para a mesa. Mas será que esses centros acadêmicos e grupos de estudo são realmente formados para o bem dos estudantes, ou foram sequestrados por ideologias que moldam os alunos e transformam o ambiente acadêmico em uma bolha, onde a única regra é alinhar-se à visão do grupo? Esse fechamento cria um ciclo de retroalimentação. Os alunos que passam por esses centros saem ainda mais convictos de que só existe uma maneira de enxergar o mundo. Mas o impacto dessa doutrinação ideológica não para por aí. O que acontece quando essa mentalidade se espalha para a sociedade como um todo? Esse fechamento cria um ciclo de retroalimentação.
Os alunos que passam por esse centro saem ainda mais convictos de que só existe uma maneira de enxergar o mundo. Depois de anos vivendo nesse ambiente universitário fechado, onde só uma visão de mundo é permitida, o aluno sai da faculdade para enfrentar o mundo real. Mas ele não sai apenas com um diploma, ele leva consigo a mentalidade que absorveu. E aqui começam as consequências para a sociedade como um todo. A primeira coisa que esses jovens enfrentam ao sair da bolha acadêmica é a dura realidade do mercado de trabalho. Imagine um jovem recém-formado que ao longo dos anos de universidade foi levado a acreditar que o sistema capitalista é o inimigo e que qualquer lucro é sinal de exploração. Quando ele entra no mercado, muitas vezes fica desiludido. Ele se vê obrigado a lidar com a lógica do trabalho, da produtividade e da competição, conceitos que ele aprendeu a rejeitar. Alguns se recusam a aceitar essa realidade e acabam buscando carreiras que não exigem contato com o setor privado, o que limita suas oportunidades. Outros tentam levar sua visão de militância para dentro das empresas, gerando atritos e dificuldades de adaptação, especialmente em ambientes que valorizam a inovação e o pragmatismo. Mas o impacto vai além do mercado de trabalho. Muitos desses jovens, ao carregar essa mentalidade militante para outras esferas, acabam reforçando uma polarização política que só cresce. Eles entram na política, no jornalismo, nas artes e em cargos públicos, levando consigo uma visão binária e radical, onde qualquer proposta que não se alinha à ideologia aprendida é imediatamente descartada. A sociedade, que deveria ser um espaço de debate democrático, se torna refém de uma postura combativa e hostil à diversidade de ideias. E como isso afeta o desenvolvimento econômico e social? Uma sociedade onde as pessoas têm medo de expressar opiniões divergentes não incentiva a inovação. Ao contrário, ela cria um ambiente de conformismo, onde é mais seguro repetir o discurso oficial do que propor uma ideia nova. E isso tem um preço: menos inovação, menos abertura para soluções criativas e um clima de estagnação. Em outras palavras, essa mentalidade anticapitalista aprendida nas universidades acaba prejudicando o próprio crescimento econômico e desenvolvimento da sociedade. Então te pergunto, que futuro estamos criando? Será que essa geração, moldada para ver o mundo por uma lente única, sem disposição para o diálogo e para o aprendizado contínuo, é capaz de construir uma sociedade próspera e dinâmica? Ou será que estamos apenas reforçando divisões e impedindo o crescimento verdadeiro? Eu sou José e esse é o Arca.